Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Reforço Escolar Matemática. Quem fala com vocês é o professor Wagner Santos e nós vamos ministrar essa aula aqui juntos, né? Porque é eu com a interação e você com a participação aí do outro lado da telinha, da telona, quem tiver aí em um notebook ou quem estiver assistindo, né, pelo celular. Então, nessa aula de matemática de hoje, nós vamos resolver questões, na verdade, vou apresentar um pouco da explicação do conteúdo sobre função quadrática, também conhecida como função do segundo grau, tá? É a função que tem um expoente que apresenta um comportamento gráfico de uma parábola. Então, nós vamos aqui a esse conteúdo, venha comigo aqui na tela e bons estudos. Nós temos aqui de início a função quadrática, tá? Ou função polinomial do segundo grau, porque nós temos um polinômio de grau 2, de expoente 2, tá? O que é uma função do segundo grau? Vem aqui comigo e pensar que a função polinomial é conhecida como função do segundo grau ou também como função quadrática, quando, em sua lei de formação, ela possui um polinômio de grau 2, ou seja, esse grau aqui, ó, do polinômio é 2, é o maior que existe. Não pode ter 3, tá? Também não pode existir sem esse grau 2 aqui, que é o que nós vamos verificar quando A tem que ser diferente de zero. Porque se A for igual a zero, vai zerar isso aqui tudo. Eu vou ficar somente com a função do primeiro grau. Aí não vai ser mais do segundo grau. Em que A, B e C são números reais. E esse A, B e C vão ser chamados de coeficientes da equação. Isso vai ser muito importante quando nós aplicarmos a fórmula resolutiva, ou fórmula de Bhaskara. Então, A é diferente de zero, sempre para uma equação ser quadrática, porque se o A for zero, isso aqui vai dar zero, vai ficar uma equação do primeiro grau. Já não é esse conteúdo de função quadrática. Vamos seguindo aqui, ó. Nós temos ainda, analisando a ideia dos coeficientes, e nós vamos pensar já, ó. Se uma função minha apresentar um A, que é esse primeiro coeficiente aqui que acompanha o x ao quadrado, ele for maior que zero, nós vamos dizer que a função ela é crescente, tá? Ela vai apresentar um comportamento crescente. Nós vamos dizer ainda que se o A for menor que zero, vai apresentar um comportamento decrescente, ou seja, os valores para a função vai decrescer, tá? Ele vai ter mais valores tendendo ao infinito e esses valores vão ser cada vez menores. Então, nós vamos para esse exemplo aqui, ó, em que nós usamos a separação do coeficiente. O A é sempre quem acompanha x ao quadrado. Quando não tem nada ou não tem um sinal, eu vou dizer que aquele A é igual a 1, tá? Quando não tem aqui, ó, o A aqui representa 1. O B vai representar o menos 3. E, por fim, o C, que é o termo independente, vai representar o valor de 4. Ó, nós temos aqui, ó, menos 3 e 4. Esses aqui são os coeficientes dessa função aqui. E essa função tem um A maior que zero, ela é uma função crescente. Eu já sei através do A. Temos aqui o B, ó. Na g de x, o A é igual, tem um negativo lá, ó, menos 1. O B é 2. E o C, para essa função, é menos 5, tá? Então, eu tenho que observar o sinal sempre. Sinal negativo aqui, ó. Esse A aqui é menor que zero. Então, nós temos uma função decrescente, tá? Nós vamos ver também esse valor do coeficiente lá na equação, no gráfico, quando nós estivermos trabalhando. Olha aqui, nós temos SH de x aqui, ó. O valor de A é igual a menos 2. O valor de B é quem acompanha só o x, é 3. E o valor de C não tem, nós temos que atribuir a zero. Ou seja, aqui eu tenho funções completas e aqui eu tenho uma função dita
incompleta. Então, incompleta é só quando o valor de um coeficiente não existe, ou seja, o valor de B incompleta é quando B for igual a zero ou C igual a zero, tá? Ou ambos, né? Quando B ou C for zero, ou os dois for zero também, que nós podemos ter aquela função x ao quadrado, tá? Uma determinada função f de x igual x ao quadrado. Pode existir essa função em que B e C é zero. Então, nós temos aqui essas primeiras ideias iniciais para entender sobre função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Nós temos o estudo do delta. Quem vai ser esse discriminante, né, que nós chamamos de delta? Vai ser esse símbolo igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Em que, novamente, a, b, c são coeficientes reais da função. São números reais que vai existir, ó, dentro das funções que nós vamos ter nas questões. Quando nós temos um delta maior que zero, existe duas raízes reais, x1 diferente de x2, tá? Nós vamos ter dois valores reais quando o delta for maior que zero. Valores reais das raízes é o valor que vai anular a função. Delta igual a zero, existe uma única raiz real, ou seja, um x1 igual a um x2, quando nós estivermos calculando as raízes ou zeros da função. Delta menor que zero, não vai existir raízes reais, não vai ter nenhum número capaz de zerar a nossa função. Nós temos aqui uma aplicação em exercício, também nós vamos precisar do restante da fórmula, que é x, que é a minha variável, pode ser outra variável qualquer. Sempre nós usamos muito x, matemática x, y, z, tá? Pode ser qualquer uma variável, só que ela vai ser importante aqui, ó. Se fosse z ao quadrado menos 3z, aí eu usaria z aqui também na fórmula. Igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Tá? Essa é a fórmula resolutiva, apresentada como fórmula de Bhaskara. Acima, garante os valores, ou o valor, né? Porque pode ser um, de x ou nenhum valor também, que são capazes de zerar a função quadrática, ou seja, f de x igual a zero. Então, vai depender muito do delta aqui, ó. Se for maior que zero, dois valores diferentes. Se for igual a zero, vai ter valores iguais. Se for menor que zero, não vai existir nenhum valor. Raízes ou zero de uma função quadrática. Nós vamos ficar nesse exemplo na próxima aula. Espero que você acompanhe aqui todos os vídeos aqui no canal. Já caso gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, fortaleça, compartilha com a galera e bora estudar matemática.